Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 13 de janeiro de 2025, uma segunda-feira, 19 horas e 2 minutos, para falar, não ia nem gravar esse vídeo, mas estou gravando sim, por quê? Porque eu fiquei feliz da vida quando eu recebi nessa segunda-feira essa notícia aqui através do Guarulhos em Foco, né? Onde o presidente da Câmara, Fausto Miguel Martello, decreta a paralisação, né? Decidiu paralisar a obra de cerca de 18 milhões que está sendo feita lá na Câmara. Também já saiu como bomba no G7 News a mesma obra milionária que foi contratada pelo vereador Tiziano, à época presidente da Câmara. E eu lembrei disso, por quê? Porque, na verdade, no dia 3, eu tinha feito esse vídeo aqui, ó. Eu tinha feito esse vídeo das sacanagens de Guarulhos e entre as coisas que eu falava nesse vídeo era exatamente isso. O fato de a posse dos vereadores ter sido realizada lá na FIG, né? Por conta de que, na verdade, não era por questão de espaço, mas sim porque a Câmara havia alagado. Né? E eu fiz esse vídeo explicando e mostrando as imagens da Câmara que recebeu um monte de água de chuva que veio da Avenida Guarulhos e acabaram transferindo lá para a FIG a posse dos vereadores. Vão dizer que não, tá? Eu falei isso daí tudo naquele vídeo. Mas por que eu estou gravando esse vídeo hoje? E especificamente por conta da paralisação dessas obras. Eu fiz aquele vídeo, é óbvio que eu não ia deixar para lá, porque eu queria saber exatamente o que está acontecendo com a nossa grana em cima dessa reforma que não termina nunca, dessa ampliação que não termina nunca na Câmara e custa uma bala de dinheiro. Acompanha o vídeo até o final comigo que você vai entender. Lá no dia, deixa eu ver aqui, o e-mail, no dia 9, né? Hoje é dia 13, portanto faz 4 dias, sexta-feira, eu mandei esse e-mail que você está vendo aí, dia 9 de janeiro de 2025, 15h40, para o pessoal lá da comunicação da Câmara Municipal. Nesse e-mail, o que eu perguntava? Vamos lá. Eu vou começar com as perguntas que eu fiz nesse e-mail e você vai entender exatamente o que tem de irregularidade nessa obra de 18 milhões. E vou falar mais, tem obra antiga que já foi do professor Jesus de 21 milhões, que eu falo isso naquele vídeo também, que o Martello que acabou terminando a Câmara, pondo mais uma grana, não sei quanto foi, e a compra do imóvel. Né? Você vai ver o absurdo que está sendo feito lá na Câmara Municipal. Vamos lá. As perguntas que eu fiz no dia 9, na sexta-feira, para a Câmara de Guarulhos. Vamos lá. Primeira pergunta. Sobre a obra em andamento na Câmara, sem alvará da Prefeitura e de acordo com a legislação guarulhense, sem responsável técnico da CDHU, que é responsável pelo projeto, o que pretende fazer a nova presidência? Dar sequência à obra ou paralisar a mesma até a sua regularização? Parabéns ao presidente Martello, que embora não responderam ainda o meu e-mail, né? Lá o pessoal da comunicação, estou vendo que a resposta já foi dada, porque o presidente resolveu paralisar a obra até que se apure definitivamente tudo o que aconteceu nesse processo de contratação dessa obra, que você vai ver, com as perguntas que eu fiz, ninguém ainda falou, mas você vai ficar sabendo aqui das irregularidades que tem. Tem alvará? Não, não tem alvará, e a obra está tocando. Tem responsável técnico, de acordo com a legislação da Prefeitura? Talvez no CREA aceite o projeto da CDHU sem a assinatura do responsável técnico, mas para a legislação guarulhense, legislação essa feita na Câmara Municipal, não tem responsável técnico para a Prefeitura de Guarulhos. Vamos lá, mais perguntas. Qual a justificativa para a remoção de um piso de cerca de 40 centímetros de espessura com estrutura de ferro armado capaz de suportar impactos gerados por teares de grande porte que existiam na antiga Tapetes Lourdes para a implantação de um piso mais fino e de menor resistência? Na sequência, ainda que tenha a mesma resistência, qual a justificativa técnica para essa troca? Afinal de contas, ali na Tapetes Lourdes, naquele prédio, existiam vários teares, eu mostrei aqui naquele vídeo, 4 metros de altura, batendo, vibrando, e tinha um piso extremamente rígido. E eles fizeram essa troca. A troco de quê? Não se sabe. Qual é a justificativa técnica para fazer isso?
Alguém disse? Não, não disse. Mas o presidente Martello parou a obra e eu acredito que ele vai conseguir responder, né, essa pergunta. Vamos lá. Outro bloco de perguntas que eu fiz para a Câmara Municipal. Está lá no e-mail. É verdadeira a informação que se pretende trocar as especificações das ferragens do novo piso constantes no projeto inicial? Se sim, qual a justificativa para isso? É verdadeira a informação de que se pretende trocar o tipo de pintura das estruturas metálicas constantes no projeto inicial? Se sim, qual a justificativa? E essas duas medidas, ou ao menos uma delas, incorrem numa diminuição do valor original do projeto e como se dará o desconto e qual o montante desse valor, né, o valor disso daí. Para você entender, no projeto existe uma pintura na estrutura metálica que vai fazer a cobertura e até na estrutura que os carros vão ficar dispostos, porque eles vão fazer uma elevação com uma estrutura de ferro. Está lá uma pintura que eu sei que a tinta é cara pra caramba, mas está lá no projeto e, portanto, justificando o valor que está sendo gasto. Porém, existe a informação, já está confirmada, que estavam tentando mudar a pintura para uma pintura mais barata. Da mesma forma, eles não tiraram aquele piso bacana de 40 centímetros e estão fazendo menor? Também uma estrutura de ferro e eles já estavam modificando, tentando modificar a especificação técnica desse ferro, colocar um ferro mais barato. Aí eu pergunto, é verdadeira a informação? Já sei que é. Eles estavam trocando a pintura e trocando também a especificação do ferro. Eu pergunto para você, então o projeto já não é mais os 18 milhões. Tem que diminuir o valor. E como é que ia ser feita essa alteração no valor da obra? Já receberam alguma coisa? Eu sei que já receberam 2 milhões e pouco, enfim. Está tocando a obra, sem alvará, sem nada, e com tudo isso acontecendo, coisas que você não estava sabendo, mas agora está sabendo aqui comigo. Vamos lá. Outro grupo de perguntas aqui. Não existe no imóvel, essa é para pegar, não existe no imóvel um reservatório de retenção de águas pluviais, outra obrigação municipal para a legalidade da obra e até mesmo a habitabilidade do imóvel. E pelo que foi apurado, por mim é claro, também não existiria no projeto a construção desse reservatório para atender toda a área do terreno e eu pergunto o que será feito para reparar esse grave erro técnico da obra. Para você entender, toda obra grande desse tamanho, o que acontece? Tem que ter um reservatório que fica subterrâneo, fica subterrâneo para receber a maior quantidade de água de chuva possível para aí depois ser dispensado, quando parar a chuva, um sistema de bombeamento vai jogar essa água fora, ou, é óbvio, enquanto estiver chovendo, vai estar recebendo esse excesso de água de chuva para poder diminuir nas galerias, né, e na própria rua aquela vazão de água mais constante. O que está vindo na rua vem, o que está caindo no prédio vai receber esse reservatório e a água fica lá. A água pode ser usada até para bombeiro, para um monte de coisa, água de reuso, enfim. É obrigatório? É obrigatório. A Câmara tem? Não. Está no projeto que estão fazendo lá essa obra em execução? Não. Estava no projeto do professor Jesus, quando ele gastou lá 20 e tantos milhões, na primeira reforma que nem terminou? Não, também não estava. Ou seja, hoje não existe esse reservatório. Não existe. E não está no projeto. Vamos lá. Legislação essa feita pela própria Câmara Municipal. Tem mais perguntas? Vamos lá para essas perguntas aqui. A Câmara teve as suas dependências tomadas pelas águas pluviais em dezembro. A água entrou no prédio pelas escadarias de entrada da frente para a Avenida Guarulhos e ocorreu por não haver uma boca de lobo sequer no entorno do prédio, ou seja, parece não haver galerias de águas pluviais no local. O que será feito para resolver esse grave problema? Outra pergunta. Por esse mesmo motivo, e caso seja essa obra legalizada com a construção de um reservatório de contenção de águas pluviais, onde será descartada essa água reservada? Vamos lá. O professor Jesus, quando presidia a Câmara, depois foi ser vice-prefeito, fez a reforma, só que não tem uma boca de lobo no entorno. Não existe naquele pedaço ali, naquela região, naquele local, galeria de água pluvial. Chove, a água vem na calçada e vai andar pela rua. Não tem galeria no entorno do prédio. E aí, o que eu pergunto aqui? Se vocês fizerem o reservatório recebe essa água de chuva, né, na parte interna, e aí vai soltando depois,
parar a chuva em qualquer momento, quando atingir o seu nível máximo, vai soltar onde? Deveria soltar na galeria. Mas não tem galeria. Ou seja, nós temos a compra do imóvel, a reforma do Jesus de 20 e tantos milhões, essa que está em andamento do Ticiano de 19 milhões, 18 milhões, mais uma que foi feita, uma outra licitação que foi feita no dia 30 de dezembro, gente, para gastar mais 19 milhões, e ninguém, em nenhum desses projetos, falou nem da galeria necessária para a água não entrar na Câmara, e muito menos desse reservatório. Já sei que não tem nem galeria e nem reservatório. Vamos lá, mais perguntas que foram feitas por mim no dia 9, sexta-feira. Quais as ações que a nova presidência pretende tomar para apurar as responsabilidades dessa obra em muitos aspectos irregular? Em 30 de dezembro, houve nova licitação de cerca de 19 milhões para serviço de engenharia de qual área e de qual área se trata essa licitação. E pelo entendido, essa nova licitação foi feita dia 30. Trata de uma quarta ampliação que somaria entre compra de imóvel e reformas e ampliações cerca de 80 milhões. E eu pergunto, é esse o valor total que será gasto na adequação do imóvel? Vamos lá, já tenho a resposta. Não veio oficial, mas já tenho a resposta. Eles compraram um prédio, 15 milhões, mais um outro tanto de coisa que teve que fazer lá para começar. Gastaram 20 paus, eu estou arredondando os números. 20 milhões da compra do imóvel, da compra do prédio da Tapetes Lourdes. O Jesus gastou mais 20, um pouquinho mais, mas a gente vai equilibrando os preços. Foi 40 já, 40 já foi para o espaço. E aí não tem nem galeria, não tem reservatório, não tem nada. E tanto é que nem o Jesus terminou a obra, que quem terminou o plenário foi o Martelo, na época da pandemia. E agora vem o Ticiano com duas licitações, uma de 18 que já está em operação e de forma irregular, e outra que se pretendia fazer para quem passa ali. Existe o prédio que funciona hoje, o plenário e a administração, uma outra área coberta e um vão no meio. Na verdade, tinha uma cobertura lá que tiraram porque ela estava caindo. E aí seria uma outra ampliação, a quarta, portanto, somando no total, se forem da sequência, 80 milhões de reais. 80 milhões de reais, está aqui, ó. Deixa eu colocar, eu gostei dessa matéria. Olha lá, a obra de 18 milhões da Câmara é paralisada por decisão do vereador Fausto Miguel Martelo. Qual a cena 10 que eu coloquei aqui? Ah, sim, aqui é o que saiu no GRU, Guarulhos em Foco, que aproximadamente 18 milhões, tarará, foi paralisada e a paralisação foi autorizada em 13 de janeiro, ou seja, no dia de hoje, e de 2024 é errado aqui, é 2025. E permanecerá paralisada enquanto as análises forem realizadas. Que análises são essas? Fala para mim. Que análises são essas? Vamos lá. Eu vou falar para vocês análise de tudo isso que eu falei aqui. De tudo isso que eu perguntei lá no meu e-mail e não tive resposta, mas já considero respondidas todas as perguntas. A paralisação, parabéns, viu, Martelo? Parabéns mesmo. Você paralisar essa obra é a coisa mais sensata que o presidente da Câmara, Fausto Miguel Martelo, está fazendo. E a decisão foi, inclusive, do Sérgio Luiz Deboni, é meu amigo, mas me mandou só depois o GRU, não fiquei sabendo das informações. Então, para me responder, tudo o que eu falei aqui não está respondido de forma oficial, mas será, pelo menos me garantiram isso, eu vou dizer para vocês, está tudo dentro do que está errado. Vamos lá, começar. Então, gastando, só para você ter ideia do que eu estou reclamando, vou fazer que nem o prefeito fez com o copinho, não vou fazer copinho. Imagina que essa área aqui, ó, esse papel, é a área da Leroy Merlin. A Leroy Merlin. Eu faço sempre esse comparativo, que foi na mesma época que o Jesus fez a obra e eles fizeram a Leroy Merlin. A Leroy Merlin, sensacional, prédio, conheço os donos, ela tem uma área desse tamanho aqui, certo? Gastaram naquela obra 22 milhões de reais a partir do zero. A Câmara de Guarulhos tem um quarto do tamanho. É esse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Deu para entender? Essa é a área da Câmara, essa é a área da Leroy Merlin. Aqui já foi para o espaço 40 milhões de reais, mais os tico-tico dessa obra paralisada, e que se for valer essas duas licitações, a que está em andamento, com a obra irregular, mais a outra que foi feita dia 30 de dezembro, nós vamos falar em 80 milhões.
numa obra de um quarto do tamanho da Leroy Merlin. Você entendeu a minha reclamação? Eles não têm ideia de quanto custam as coisas e vão fazendo licitação. E pior, vão fazendo projetos que estão completamente fora da legalidade e da necessidade da Câmara de Guarulhos. Então, eu quero encerrar esse vídeo dando parabéns ao presidente Fausto Miguel Martello. Espero receber as respostas do e-mail que eu mandei dia 9. E parabéns mais uma vez pela decisão tomada nesse dia 13, nessa segunda-feira. Perguntei na sexta, receberam lá o e-mail, não me responderam de forma oficial, mas eu já levantei, nesse fim de semana mesmo, que tudo que está aí, gente, tudo que eu perguntei é verdadeiro. A obra está em total irregularidade, sem alvará. Se você fizer uma obra sem alvará, a prefeitura vai lá e interdita. E eu quero encerrar esse vídeo perguntando: a SDU, prefeito Lucas Sanches, não estou pondo pilha, mas eu estou falando a realidade. O senhor foi vereador, estava lá, inclusive, quando começou a obra. Né? A obra começou e os vereadores estavam todos lá. Os que não foram eleitos, os que foram eleitos, estavam todos lá. Eu pergunto para o senhor, prefeito, vai haver uma interdição dessa obra de forma legal? Ou seja, a prefeitura chegar lá e notificar e paralisar, porque o presidente está paralisando por conta dele. Mas não houve nenhuma fiscalização da prefeitura nessa obra irregular. E eu vou pedir para o Martello, para o presidente, o seguinte: presidente, quando o senhor for fazer a avaliação disso, tente explicar para a gente, ou pelo menos demonstrar para a gente o que foi feito quando removeram esse piso de 40 centímetros. Isso é um absurdo. Isso é a coisa mais absurda que tem. Poderiam até justificar: olha, nós removemos o piso para poder fazer o reservatório. Só que o reservatório não está no projeto. Então a remoção foi feita para gerar custo. É o que parece. Não estou acusando, mas é o que parece. Enfim, o Ministério Público foi acionado por mim lá na época da reforma do Jesus, quando ele gastou 21 milhões, mas acabaram indeferindo, não levaram adiante, acharam que era bobagem. O Tribunal de Contas já está em cima, tanto daquela obra quanto dessa. Só tem coisa irregular. Eu espero que o nosso dinheiro na mão aí do novo presidente, que retorna à presidência, vereador Fausto Miguel Martello, eu vou te falar, a gente tem um monte de arranca-rabo. A gente tem um relacionamento muito estranho nosso, eu e ele. Mas uma coisa eu tenho certeza: ele preza pelo dinheiro público. Ele preza. Ele não gasta essa grana. Ele não gastaria esse dinheiro numa obra dele, e tenho certeza que não faria isso na Câmara. E nenhum desses projetos teve a participação dele. Agora tem, e ele paralisou. Mais uma vez, parabéns. E você entendeu o tanto de irregularidade. Quando você vê as notícias, você sabe todas as irregularidades que o Martello vai ter que apurar nessa obra irregular que foi contratada pelo Tiziano e que estava sendo uma quarta obra, também irregular, sendo licitada no dia 30, no apagar das luzes de 2024. É isso que eu tinha para falar. 19h20, segunda-feira. Tenha você um bom 2025. Ainda há tempo de dizer isso.